Bom, hoje nós vamos começar com mais uma série Análise e Redação Nota 1000 e vamos ver a parte de desenvolvimento, beleza? Vamos continuar analisando a redação do Daniel Gomes, de Fortaleza, ok? E vamos ver o desenvolvimento 1 dele. Sendo que, pessoal, claro que o desenvolvimento 1 vai ser diferente do desenvolvimento 2. Porém, eu vou utilizar a estrutura dele para a gente poder ver os elementos essenciais que um parágrafo de desenvolvimento deve ter, beleza? Vamos ler comigo e depois a gente vê, detalhe por detalhe, cada período. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Ponto final. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Ponto final. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros e bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Ponto final. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Vamos lá, específicas. No desenvolvimento 1 do Daniel, ele começa com o que chamamos de tópico frasal, que é a ideia central do meu desenvolvimento. Em primeiro plano, aí ó, conectivo, muito importante, tá? Evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Então, olha só, ele faz um tópico frasal com a ideia central. Ele vai falar sobre a ausência de políticas públicas mais à frente, por parte desse Estado aqui. Vamos ver? A segunda parte, ele coloca uma comprovação daquele tópico. Olha só, inclusive ele coloca o conectivo diretamente relacionado à comprovação. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo do Estado, do passivo que o Ministério da Cultura, então ele já trouxe a própria instância do governo que tem esse papel passivo, que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Ok, ele trouxe uma comprovação de responsabilização. Ele responsabiliza quem e por quê? Por causa do papel passivo do Ministério da Cultura. Ok? Olha só, no próximo período, ele usa um desenvolvimento. Esse desenvolvimento é para relacionar melhor o tópico, a sua comprovação, e contextualizar para o leitor essa ideia central que ele trouxe, sobre a ausência de políticas públicas. E ele começa assim: instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério, olha, ele está desenvolvendo sobre o Ministério da Cultura, como que ele, meio que negligencia essa promoção de projetos que aproximem a população dos cinemas, certo? Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuições de ingressos. Olha só, ele faz uma parte de exemplificação. Ele traz um exemplo de como o Ministério poderia fazer com que o cinema fosse acessível a todos, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Boa, né? E por último, então chegamos à nossa conclusão. Quer dizer, nossa não, do Daniel, né? Desculpa. Mas vamos lá. Olha só, a conclusão do Daniel trouxe necessariamente um conectivo, então uma conjunção conclusiva que mostra para o leitor que é um período de conclusão,
né? E ele coloca: o governo atua como um agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Ele reforça na conclusão dele o que ele já tinha colocado como argumento central no seu tópico frasal, então, no seu TF, certo? Bom, por último, esse carinha vai finalizar com um período crítico, né? Ele vai antecipar um pouquinho a sua proposta de intervenção. Ele vai falar que é substancial a mudança desse quadro. Novamente, uso de conjunção conclusiva para mostrar que é o fechamento e vai colocar o que é necessário, uma mudança desse quadro. Período crítico porque, nesse momento, ele critica a situação e fala sobre mudanças. Então, ele pede mudanças que vão ser feitas na proposta de intervenção. Beleza? Bom, para a gente fechar aí os elementos fundamentais do desenvolvimento, eu trouxe um esqueminha. Tópico frasal, comprovação desse tópico, desenvolvimento e conclusão. Então, olha só, pensem comigo. Tópico frasal pode ser somente uma frase afirmativa ou negativa da ideia central da IC, da ideia central do seu parágrafo. A comprovação é para comprovar essa frase afirmativa ou negativa, porque senão eu me pergunto, por quê? Explique, justifique, exemplifique, ok? O desenvolvimento é para relacionar essas ideias aqui e, necessariamente, trazer o tema, né, em questão. Então, o recorte temático tem que estar sendo relacionado nesse desenvolvimento. E a conclusão é para fechar as ideias. Como eu falei, o parágrafo também é um pequeno texto dentro de um grande texto. Então, eu preciso ter início, desenvolvimento e conclusão. Então, aqui você vai fechar, literalmente fechar, as ideias que foram desenvolvidas durante este parágrafo, ok? Bom, te aguardo para a gente poder analisar o segundo desenvolvimento e a conclusão. Um abraço, tchauzinho!